Zaxcast. Conversas para impulsionar a sua confecção. Bem-vindo ao Giramoda, podcast para ajudar a confecção a ter insights valiosos para vender mais. E a gente está falando aqui diretamente da UNDM em Goiânia, uma feira super legal, pela primeira vez aqui na cidade. E a gente está aqui nada mais, nada menos do que com Eduardo Christian, o mito, a lenda, o embaixador da confecção. Oh, que honra! Que honra tê-lo aqui com a gente. Bem-vindo, Edu. Então, bem-vindo. Valeu, Brunão. Valeu, Zanata. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Espero que a gente possa gerar um conteúdo de valor para nossa audiência e entregar o que a gente tá aqui para fazer. Bora. Bora. Muito bom. Bom, para começar, o que dá para falar desse evento da UNDM, né? Essa, inclusive, é a primeira edição aqui em Goiânia. Sim. Né? O que você tem para dizer sobre isso? Você já é parceiro deles há longo tempo. Eu sou suspeito para falar sobre a UNDM porque o Ivan, ele tem Cara, ele é uma pessoa muito especial para mim. Ele tem uma importância muito grande na construção do Eduardo Christian como embaixador das confecções. E o porquê? Porque ele foi o primeiro cara a me dar um palco e falar, sobe. Porque 2017 foi esse evento? Foi. Eu falei para ele que eu tinha um sonho. Eu falei para ele isso, na época eu ainda era um confeccionista e, de certa forma, um grande confeccionista. E um dia eu conheci o Ivan e ele me chamou para ser expositor no evento. E numa conversa nossa eu falei, Ivan, eu tenho sonho, cara. Eu queria muito gerar conteúdo para confecção. Eu queria muito fazer algo que realmente pudesse levar uma mensagem e tal. Ele olhou para minha cara e falou assim, eu vou te colocar no palco. Eu falei, cara, mas... Tipo, na hora assim, eu falei, mas isso que eu fiz palestra aqui na minha empresa foi o máximo, né, para os meus colaboradores. Ele falou, não, vou te colocar no palco do ANDM. E eu fui, na cara e na coragem, e fiz uma palestra para 800 pessoas. Então, assim, a minha relação com o Ivan e com a ANDM ela é de gratidão, porque aquele dia que eu subi naquele palco com 800 pessoas, eu falei, é aqui que eu quero estar. Ali foi, tipo... Sabe quando vem aquela certeza? Cara, eu me encontrei. Naquele dia foi a minha virada de falar, nasceu embaixador. Então, estar aqui hoje no evento de Goiânia, que é um polo que me abraçou, quando eu comecei a minha jornada como treinador, como palestrante e tal, o primeiro polo que me abraçou foi o polo de Goiânia. Então, hoje eu estar aqui no polo de Goiânia, que foi um polo que me abraçou no começo, com o Ivan, com a NDM, que foram quem me colocaram no palco pela primeira vez. Naquele momento eu tive certeza que eu queria ser o embaixador das confecções. Cara, o resultado está aqui. Essa energia boa, né, nesse ambiente, você vê aqui, cara, lotado, casa cheia, todo mundo com uma energia boa. Faltou cadeira, tinha mais 30% ali, tinha muita gente em volta. E assim... É um evento que, com certeza, não tenho a mínima dúvida que ele veio para ficar. Já vai entrar no calendário oficial dos eventos aqui de Goiânia. Então a gente está aqui no berço do novo Edu, quando ele foi revelado como que veio a virar aí o nosso embaixador da confecção. Bom, Edu, então o nosso assunto aqui é vendas, né? É vendas para confecções. E a gente sabe que você ajuda muito, tem ajudado nesses últimos anos, as confecções a melhorarem seus processos de gestão, produção, mas também vendas. Então você também conhece toda essa parte. E para quem tem uma confecção que já resolveu, né, essa parte básica, vamos dizer assim, de conseguir produzir os produtos, acertou seu mercado-alvo, e agora ela está pensando mais em como melhorar as suas vendas, né? E muitas vezes, quando a gente vai buscar esse tipo de informação, a gente não conhece ainda... os detalhes sobre as coisas que a gente não sabe daquele assunto, né? Então a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, começando por uma pergunta um pouco mais genérica sobre vendas, por onde você começaria a estudar isso? Assim, eu sou uma confecção e eu quero melhorar meus processos. Por onde começo? Vamos começar sendo polêmico e falando verdades que precisam ser ditas. Quando você fala em confecção, você está falando em processo produtivo, você está falando em indústria.
E quando a gente fala em indústria, tanto é que todos os métodos que a gente fala sobre produção vêm do método Fordismo, Toyotismo, tal. Então, quando você fala confecção, indústria, você fala chão de fábrica. Quando a gente fala confecção, a gente fala indústria e a gente está com a cabeça na era industrial, cara. A gente está com a cabeça na era industrial quando a gente fala de indústria. Eu insisto muito quando eu falo para as pessoas, você não tem uma empresa, você tem duas. Uma está na cabeça da era industrial. E quando eu falo de venda, é era digital. Você entende que existe um contrassenso nisso daqui? Tipo, eu tenho que pensar de um lado, olhando indústria, e com a cabeça de indústria, que eu estou falando uma coisa antiga, que não revolucionou no mercado. E de outro lado, eu falo de uma cabeça que tem que estar na era digital. E como que eu concilio essas duas coisas? Porque, óbvio, eu quero vender bem, eu quero vender mais, eu quero tal. Então a gente já começa entendendo que, assim, se a pessoa tem uma confecção e ela não enxerga que ela tem duas empresas, e que são duas empresas com cabeças e mentalidades diferentes, uma é digital, outra é analógica, uma ainda é na era industrial, e às vezes o mesmo dono ter que olhar sobre essas duas óticas, essa é a complexidade do nosso mercado hoje. Porque aqui eu estou na velocidade da era digital, que tudo é muito rápido. E aqui, que é a confecção, a produção, a minha cabeça era industrial, que é tudo muito lento. Produzir não é pãozinho, cara, não é, vou fazer aqui rapidinho, tá pronto. Não funciona assim. Só que a venda é time, é momento, é ter o produto certo, é na hora certa, é a quantidade certa de produto, sabe? Assim, você errou o time, você perdeu o time do produto, e acontece muito, por exemplo, em fim de ano. Muitas confecções, eles têm que fazer um lançamento da coleção de ano novo, por exemplo, que é roupa branca, roupa de brilho, roupa vermelha, tal, não sei o que tem. Às vezes ele erra esse time e o produto chega em janeiro. Aí o que acontece? Já virou saldo. Já chegou morto o produto. Então, quando a gente fala de ter esse olhar, olhar para a venda, sim, e olhar para muitas coisas que a gente vai falar aqui ainda, sobre essas estratégias, que aqui era digital, cara. Aqui a velocidade tá... nós estamos no G5 já, 5G. E aqui a velocidade é diferente. Então, eu tenho que, primeiro passo, conciliar essas duas coisas. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, então a gente falou aqui, você falou, confeccionista tem duas empresas, uma que produz e outra que vende. E você está gerando ali demandas através da sua equipe de vendas ou de uma equipe interna de vendas ou externa. Como que você sincroniza essa informação com a sua produção para não acontecer isso que você mencionou aqui? Eu tô com a demanda de um certo produto vindo aqui da minha equipe comercial, e eu preciso que ele fique pronto antes do final do ano, em outubro, em setembro, senão eu vou perder o timing da venda do final de ano. Você tem alguma estratégia, alguma ferramenta, algum processo que você consegue pensar? Sim! E olha que interessante, porque a maioria dos confeccionistas que a gente conversa, ele fala assim, cara, minha produção deu um monte de problema. Não, tua produção não tem problema não. Porque ele não entende que a produção, ela se divide em 3 fases. Primeiro vem a fase da pré-produção, que é o planejamento de produto. Então é onde eu tenho que pensar no produto, aonde eu penso quantos produtos eu vou fazer, que tipo de produto eu vou fazer, qual é o mix, aonde entra a parte de desenvolvimento, modelagem, pilotagem, custo e compras. Isso tudo não é produção, isso é pré-produção. Produção é corte, costura e beneficiamento. Então é cortar, bordado ou estamparia, isso entra na parte de produção, e costurar, isso é produção. A produção é somente essas etapas. E o outro, que é o final, que a gente chama de pós-produção, é o acabamento e expedição, que é onde eu vou revisar, fazer os últimos ajustes da peça, embalar e colocar na expedição pronto para vender. Aonde está o problema de toda a produção? Não é na produção, é na pré-produção, que é planejamento. Cara, quanto que eu quero faturar, vamos supor, no meu mês de junho? Eu quero faturar 1 milhão. Para faturar 1 milhão, eu tenho que ter 1 milhão em produto, em mercadoria. Então, beleza, eu tenho uma meta de faturamento, então aqui eu tenho que ter. Quanto que eu tenho de produto? Normalmente, a gente conta com um produto que nem está em casa ainda. É um produto que ainda está em produção. Aí, beleza.
Então, vamos lá. Primeiro erro, que muito normal acontecer, eu coloco uma meta de faturamento e aí eu estou contando que tudo vai dar certo, né? Vai dar um monte de coisa errada. Só que eu estou contando que vai dar tudo certo. Mas vai dar problema pra caramba. Vai ter um tecido que chegou errado, é um corte que costurou avesso, é um aviamento que era para chegar e não chegou. E aí eu gerei uma expectativa de venda, coloquei a meta pro meu time comercial. Aí eu fui, botei gás e não sei o que, tal. E cadê o produto? Então o problema começou aqui, ó. Eu planejei muitas vezes errado esse produto. Que aí eu tô te falando que é assim, tá, eu podia prever que alguém ia costurar errado ou que um tecido ia chegar atrasado? Não. Mas o que eu poderia prever é, cara, os produtos com complexidade maior, eu teria que antecipar essa produção. Porque são os produtos que tendem a dar mais problema. Os produtos mais fáceis, eu vou deixando para um lead time menor de produção. Eu tinha como ter ajustado esse planejamento melhor. Então, vamos lá. O primeiro erro no planejamento é, tá, 1 milhão de faturamento, tá, eu preciso ter 1 milhão em produto. Qual é o mix desse produto? Quantas peças você tem que ter para bater 1 milhão? Ah, eu tenho que ter, vamos supor, 10 mil peças a R$100. 10 mil peças do quê? Quantos modelos? 50 modelos. Ok, desses 50 modelos, quanto vai ser blazer, quanto vai ser blusa, quanto vai ser calça, quanto vai ser vestido, quanto vai ser short, quanto vai ser isso, quanto vai ser aquilo. Quais são os lead times de produção de cada um deles para eu poder contar com esse produto para poder bater essa meta de faturamento? Então, o meu problema começa aqui no planejamento de produção. E aí eu passo para essa vertente que é, a minha produção tem problema. Não, porque o cortador vai cortar o que você pedir, a costureira vai costurar o que você pedir e assim por diante. Então, o meu problema começa, eu falo muito isso, o que mata a produção é a pré-produção. A pré-produção, porque a produção ela tem que corrigir todos os atrasos que foram gerados na aprovação de produto, na compra do tecido. Tudo que veio atrasado da pré-produção, quem tem que corrigir o tempo? Produção. Tá, você ensina isso às confecções também. Você tem inclusive um treinamento novo, né, sobre isso. Sim, a gente criou o Power PCP, que é um treinamento específico de planejamento de produção. Então ele ensina desde eu planejar a quantidade de produto, tipo de produto, entender custos, lead times, mapeamento de facção, custo minuto, distribuição de tarefas e serviços para toda a equipe, entender a capacidade produtiva interna e externa. Então, assim, é um treinamento completo onde a gente mapeia toda a produção, organiza tudo isso e entrega isso pronto. Então, é um treinamento que eu aposto muito que ele vai revolucionar o mercado, porque a gente focou em vários métodos de produção, só que aplicados dentro das fábricas, que a gente foi olhando o que funciona e o que não funciona. Isso aí já está pronto, aliás? Já está pronto. Quem tiver interesse já consegue fazer parte disso. Já. Não, legal. Parece que é o primeiro que tem com esse nível de detalhamento que você vai passar ali. Tanto que a gente colocou o nome de Power PCP, porque é o poder do PCP. E essa pré-produção onde que se gasta mais tempo, né? Sim. A gente já conversou algumas vezes, você falou que é 70% do tempo é gasto na pré-produção, e 30% é a produção. Legal. E o pessoal acha que é assim, ó. Quando eu chego numa confecção e pergunto, qual que é o teu lead time de produção? Aí muitos viram para mim, 15 dias, 20 dias, 1 mês, tal. Aí eu falo, vamos entender. O lead time de produção é desde a concepção do produto, da ideia ao desenho, do desenho à ficha técnica, da ficha técnica a piloto, da piloto da ficha técnica à modelagem, da modelagem a piloto, da piloto à aprovação, da aprovação ao compras, do compras ao corte, do corte ao beneficiamento, à costura, ao acabamento, à expedição e ao faturamento. Enquanto o dinheiro não bateu no caixa, ainda está no lead time de produção. E aí que entra o jogo, que é, quanto mais rápido você vende, menor também é o teu lead time. Então, quando eu pergunto sobre lead time de produção, a maioria das pessoas acha que é entre corte e costura. Cara, era industrial. É o ciclo de caixa completo, né? É o ciclo de caixa completo. É desde a concepção do produto ao dinheiro bater o blim-blim no caixa. Esse é o teu lead time de produção. Porque o teu fluxo financeiro, ele está envolvido em todo esse processo.
Inclusive que num país que tem um juros acima de 10% ao ano, ele é relevante, né? Então você ficou com dinheiro parado nesse lead time aí 6 meses, são 6%, 5% de custo a mais aí que talvez não esteja nem sendo calculado. Então, ó, quanto mais tempo eu desperdiço na área de pré-produção e quanto mais tempo eu demoro para vender, mais eu estou aumentando o meu lead time de produção. E aí a gente vive uma utopia no mercado de confecção, que é assim, a gente acha que diminuir o lead time de produção é costurar mais rápido. E não tem a ver com isso, porque nem tem como eu costurar mais rápido. Você fala assim, cara, as máquinas de costura reta é reta, overlock, overlock, interlock, interlock. Tem uma outra com uma tecnologia diferente, com talvez um timezinho diferente. Você tem uma costureira que é um pouquinho mais rápida, outra que é um pouquinho mais cuidadosa, tal, não sei o que, mas que é mais lenta, tal, não sei o que tem. Então, isso daqui é muito difícil eu mudar. O que eu tenho que mudar é toda essa tomada de decisão que vem antes do produto, antes do corte, e eu tenho que melhorar o meu time de venda. Eu tenho que melhorar o meu time de venda. Até aproveitando e já dando gancho em outra questão aqui. As confecções mais bem-sucedidas são as confecções que conseguem girar a venda mais rápida possível. Então, ele entendeu que o lead time entre criação e venda tinha que reduzir e ele coloca muita velocidade na hora de vender. Aí entra a ferramenta, aí entra a tecnologia, né? Entra algumas coisas, né, nessa discussão. Que eu ia perguntar justamente nesse ponto a gente tem empresas que tradicionalmente venderam, né, através de representantes, batendo na porta ali dos clientes, talvez assim por região, eu vou vender para essa região, ou com uma segmentação mais básica. E a gente tem visto o surgimento de muitas ferramentas para tentarem ajudar esses confeccionistas a entender melhor os seus clientes. Então, qual que você acha que é essa relevância de saber ao certo qual é o cliente para quem você vai vender essa produção, né? Porque se você está falando de velocidade de vendas, você tem que ser assertivo, né? Você tem que saber, eu estou produzindo aqui um vestido, tal faixa de preço, tal material, com essas características, mais ou menos eu teria que saber para quem eu vou vender isso. Você tem que conhecer bem o seu cliente, né? Os seus clientes, e assim, eu vou vender para a minha base atual de clientes que eu já tenho nesse perfil, eu vou trazer novos clientes, né? Como que você destrincha um pouco esse planejamento de vendas nesse sentido? Partindo da minha curva ABC, que existe uma curva ABC de planejamento de produto e a curva ABC de clientes, né? Então eu tenho a curva ABC de produto. Então o que são meus produtos curva A? São os produtos com recorrência, que tem um LTV maior, produtos de cauda longa, produtos que não saem de linha, que tem mais procura por cliente, etc. Meu produto curva B é o produto que às vezes ele vai dar o tom da minha marca, é o produto que eu vou pôr na vitrine, fazer uma foto diferente. Produto curva C é teste. Essa mesma analogia eu aplico na minha carteira de clientes. Então o cliente não é tudo igual. Eu tenho meus clientes curva A, pode ser clientes com maior recorrência, com volume maior de venda, etc. Eu tenho ali meus clientes curva B, que são meus clientes que às vezes compram uma coleção só, ou ele compra 2, 3 vezes no ano. E eu tenho o meu cliente curva C, que é captação de novos clientes ou clientes como teste de base. Então, o equilíbrio entre essas duas questões, fala assim, entender e conhecer o perfil do seu cliente através do produto que você fabrica. Porque, vamos lá, você fala assim, eu tenho que entender o perfil do meu cliente. Depende que tipo de produto você faz. Se eu mudar o produto, eu mudo o cliente. Se eu mudar o produto, eu mudo o cliente. Aí você fala assim, não, mas eu sou uma confecção que compra, que fabrica produto de preço popular. Então, para começo de conversa, você é tomador de preço. Então, a tua entrada e saída de cliente é muito grande. Então, o que as pessoas têm que entender é falar, define o público. Tá, mas muito do que define o público é o perfil do produto que você faz. Só que se você muda o perfil do produto, você vai mudar o perfil do cliente. Um erro clássico que acontece em muitas confecções é assim, tem uma dona, e ela, quando ela fez a confecção, ela era persona. Então ela estava numa fase da vida que ela estava mais jovem, ela queria usar uma roupa mais decotada, uma roupa mais balada, mais sensual, tal, e ela criou uma marca baseado nesta persona no momento que ela estava na vida dela naquele momento. Aí o que aconteceu? Ela foi evoluindo, ela se casou, ela teve filho, ela mudou o perfil do estilo de vida dela. E ela transfere isso para o produto. E aí ela descaracteriza o produto. E aí quando ela descaracteriza o produto, o que aconteceu? Mudou o perfil do cliente. É aquela base de clientes que ela sempre teve, ela vai ter dificuldade de se comunicar com ele. Ela vai ter dificuldade de se comunicar com ele.
E isso é uma coisa que acontece demais no mercado, que é as pessoas não olharem sobre ótica de curva ABC, entender que fala assim, cara, a marca surgiu com esse propósito, com isso tal, não sei o que. É muito clássico também, por exemplo, uma confecção de moda infantil. 80, 90% das confecções infantil que surgem no mercado surgem porque o pai, a mãe, mais a mãe, ela fala, pô, eu tinha dificuldade de achar uma roupa bonita, diferente pro meu filho, eu fui e montei uma confecção com uma pegada diferente e tal, não sei o que tem. 6 anos depois, olha a confecção dela, ela tá fazendo a mesma coisa que o mercado tá fazendo. Mesma coisa, porque o filho foi crescendo, ela foi mudando o perfil de produto, aí o representante veio, falou uma coisa, o outro veio, falou outra coisa. Não, porque tem que fazer um produto mais básico, tem que fazer não sei o quê. Quando ela se deu conta, ela continua com a confecção. Só que o produto que ela faz 6, 7, 10 anos depois não tem nada a ver com o que ela fazia no começo, que era a vontade dela, que às vezes era fazer um negócio diferenciado, isso, aquilo e tal, tal. E aí muda toda a base de cliente. Aí eu tenho que injetar muito mais força de venda, porque é visitar mais cliente e tal, vai mudando o perfil. Às vezes é importante realmente se atualizar, mas pelos motivos certos. Pelos motivos certos. Né? Não por essa característica então, de mudança de comportamento. Toda mudança que você faz aqui tem que vir numa pesquisa feita no cliente. Normalmente a gente muda aqui, que é o produto, a produção, muitas vezes de uma ideia que surgiu na cabeça. E às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não. Agora, se eu estou ouvindo o que o cliente quer, eu tenho que estar acompanhando para onde que o mercado está indo. Mas é o mercado geral? Não. É o teu mercado específico, que é a tua base principal de clientes, que são quem? Seus clientes curva A, que são os teus clientes que te compram com maior recorrência, são os clientes que estão sempre com você e assim consecutivamente. Então isso aí é até um alerta, principalmente, pelo que eu entendi, para aquelas marcas que começam inspiradas na persona da criadora da marca. Essas tendem a acompanhar a persona ao longo do tempo e perder a conexão com o cliente da marca. E perde a conexão com o cliente da marca. Isso é muito normal no nosso mercado. E Edu, vamos lá. Imagina então que realmente você está ali com uma marca que ela está conseguindo acertar a produção, ela não está tendo problema nessa questão da personalização, das características da marca, né? A marca ela vai bem, ela consegue produzir bem. Quando chega a hora da venda, você mesmo falou, né, que o lead time, a venda faz parte disso também. Faz. Né? O Bruno até lembrou que os juros estão altos aqui no nosso país, né? Isso influencia muito ainda características que na linha financeira ali, que talvez ele nem está entrando na conta. Mas a parte da venda digital, é porque hoje acaba sendo muito venda digital. Tem realmente os representantes, né? São fortes ainda hoje no país. Mas, eu acabei não tocando, desculpa te interromper, Zana, mas o representante hoje, muitos já estão na era digital. O cara já está digitalizado, o cara já faz venda ali no catálogo digital, ele já agenda, já marca com ferramentas digitais para auxiliar ele. Ele já consegue ver a rota, ele já está digitalizado também. Não sei se o Bruno ia tocar nisso, mas, por exemplo, você que está por todo o Brasil, conhece todos os tamanhos de confecção, né, todos os tipos de fabricantes. Essa parte da venda digital, o quanto que você enxerga que eles estão realmente preparados para isso? Porque realmente tem alguns softwares que estão ali hoje já disponíveis por representante. O representante não precisa levar realmente todo o mostruário, ele consegue levar um catálogo bem produzido, né? A marca ela tem esse detalhe, mas tem muita marca que realmente não tem um representante, trabalha com uma equipe de vendas, né, no back-office, numa retaguarda. Tem hoje ferramentas realmente apropriadas para essa evolução que o mercado tomou digitalmente? E agora podemos polemizar de novo. Vamos lá. Quando você fala assim, quantos por cento das confecções hoje vendem digitais? 100%. Só que eles não sabem o que é a venda digital. Por quê? Por que 100% está no digital? Porque obrigatoriamente o cara tem uma confecção, ele tem uma marca, ele tem um Instagram, ele se divulga, ou seja pelo Instagram, ou seja com catálogo, ou seja... Vamos entender o que é venda digital? A digitalização das vendas, na verdade, é digitalização de dados para tomadas de decisão. E são ferramentas que te auxiliam a encurtar caminhos de tomada de decisão e que te ajudam a aumentar o teu nível de relacionamento com o cliente e te trazer mais análise de mercado, que eu estava falando aqui, né, de você olhar a base de clientes para tomada de decisão, tal. E é essa falta de compreensão que o mercado tem. Fala assim, o que é a venda digital? É a digitalização da venda. Isso é a venda digital. Mas a digitalização da venda, a gente não está falando só de ferramenta de automação, eu estou falando de análise de dados. É disso que eu estou falando.
Eu não tô falando de eu subir um post no Instagram, impulsionar e põe um link de venda e gera. Não é isso, não é sobre isso. E vocês também que são experts, se eu falei alguma besteira, vocês me falam. Então, assim, o que eu vejo, todo mundo está no digital, mas poucos entenderam o que é e como usar. A gente tem enxergado isso no mercado, né? Então, agora a licença poética para um pequeno jabá sobre as Axe, mas a gente nasceu como marketplace de atacado e a gente via que a gente gerava muitos clientes para essas confecções, para essas marcas, e essas marcas não conseguiam depois manter esses clientes na base. Então, a gente até criou um outro produto, que é o Axe 360, que é justamente conseguir dar para a confecção essas informações segmentadas, né? Tipo, comportamento de compra dos clientes, qual tipo de produto ele compra, quando ele vai estar nesse timing, né, de fazer um novo pedido, para gente acompanhar a jornada dele como um todo, né? Para auxiliar, mas assim, o expert aqui, né, é você, as confecções, a gente te ajuda a moldar processos e ferramentas para auxiliá-los nesse processo aí. Falando sobre essa questão do digital e não análise de dado, faz sentido para vocês? A minha visão? E faz digital, porque... todo mundo tá. Todo mundo tem Instagram. Todo mundo vende no WhatsApp. Vende no WhatsApp. Isso é digital. Todo mundo tem um catálogo digital. Hoje em dia tem ferramentas de R$49, R$50. Assim, catálogo não tem de PDF. Pra você não estar digitalizado hoje em dia. Não tem desculpa. É praticamente automático. Sim. Hoje você realmente começa, já está começando digital. Já está começando digital. Porém, realmente, o que a gente vê, né, dentro das confecções é que parece que elas foram levadas para o digital de uma forma que não foi preparado, não foi uma coisa estratégica como ela iria. Aconteceu. Sim. Né? Então aí tem uma bagunça de dados. O cara, ele tem um RP, aí ele tem um outro sistema, os sistemas não se conversam, o cliente fica no meio do caminho. Às vezes o cliente está só no WhatsApp do representante, da vendedora, né? O que está acontecendo ali não está integrado com nem o RP, eles não usam praticamente CRM. Tem alguns CRMs no mercado, mas são mais genéricos, nenhum é realmente de confecção, que olha toda essa questão da curva A, B, C dos clientes, de conseguir encaixar os clientes, o momento do cliente, né, corretamente ali dentro. Realmente, não faz sentido você ficar tentando forçar uma venda para um cliente que acabou de comprar de você faz 15, 20 dias, uma coleção que você lançou. Você está vendo que ele ainda não finalizou essa venda do que ele pegou. Você já está lançando produto novo, a tua vendedora está lá em cima dele e ela sequer tá tendo ferramenta para conseguir dar um atendimento qualificado para ele, de falar, peraí, não tá no momento de vender, tá no momento de ser mais consultivo, né, de entender, poxa, você tá tendo algum problema em realmente vender ali, como que a gente consegue te ajudar? É a peça, será que você comprou certo? Quem que é esse teu cliente aí na ponta, né, foi o teu primeiro pedido conosco, e às vezes a maioria hoje produz lista de transmissão de WhatsApp, porrada, pau, e é isso, semanalmente, né? E esse dado tá por aí, tá espalhado. Tá espalhado. A gente vê muito isso, né, Bruno? O tempo todo. Você pergunta, quem não compra com você há 30 dias? Não sei. Eles vão falar, calma, ô fulano, vem cá. Você tem uma ideia? Ela sabe falar 10, 15, 20 pessoas, mas assim, não é possível que você tenha 10, 15, 20 vendedoras, cada uma de 30 nomes. Não tem como você manter uma empresa no longo prazo grande, de sucesso, se você não consegue ter informação realmente para você. Sim. Se a vendedora amanhã leva o celular embora, às vezes tá até no WhatsApp dela, realmente é um número pessoal, ela vai embora, esse é o cliente, esse histórico, né? Toda essa comunicação você perde, enfim. A gente vê muito isso por aí. A gente viu muito, né? Então a gente concorda muito com essa visão aí de apesar da venda ter sido digitalizada, de uma certa forma, faltou o final aí, né? Que é a cereja aí do bolo de entender. De entender o que é digitalizado. Exatamente. O Bruno falou ali a palavra, vou usar a mesma. E não adianta só dados hoje, né, Nu? Não. Eu acho que não é comum ainda hoje você chegar num lugar, você apresentar um relatório, mostrar um gráfico, levar informação e achar que quem tá lendo aquilo lá consegue realmente interpretar aquele dado e tomar uma ação. Sim. Né? E realmente, informação que você consegue ver ela, mas você não toma nenhuma ação sobre ela, então teoricamente ela é desnecessária. Total. Né? Mas realmente, quando a gente até montou o produto, a gente falou, olha, tá bom, a gente precisa fazer algo que quem olhe para isso, a gente já conduza as próximas ações, o que precisa ser feito. Porque, às vezes, tem alguns outros softwares no mercado que a vendedora precisa tomar ação o tempo todo. A vendedora, ela tá ocupada, ela tem a meta dela para bater. Ela tem ali a gerente na cabeça dela, tá chegando coleção nova, ela tá tendo cobrança de todos os lados, ela só vai atender normalmente o cliente bom.
aquele cliente que provavelmente vai garantir a comissão dela no final do mês. Mas chega muito cliente, chega muito lead, eu via Instagram, via catálogo, via site. Cada marca, né, tem os seus canais de aquisição de clientes. E a gente tem muitas dúvidas se realmente todos esses clientes conseguem ser realmente bem atendidos, bem direcionados por toda essa equipe. Porque é humanamente impossível uma pessoa ficar lembrando toda hora, não, hoje eu tenho que falar com quem não compra mais de 30 dias. E eu lembro do Bruno. Todos os meus treinamentos, quando eu tô com a equipe de vendas, eu chego para os times comerciais das confecções, isso é um teste que você pode fazer aí na sua confecção. Eu viro para os vendedores e falo assim, quantos vendedores você tem na carteira? 200, 300, 500, 700, beleza. Fala para mim o nome de 50 clientes que estão na tua carteira. Pega papel e caneta e anota. Eu vou te dar 10 minutos para você fazer isso. A pessoa que chegou mais próximo chegou a 37, 38. A grande maioria para ali na faixa dos 20 a 25. E o que acontece? Nós temos a tendência a lembrar dos clientes mais exigentes, entre parênteses, chatos, e dos mais gente boa. Por quê? Aí na hora que eu bato a lista, eu falo, quem são esses clientes? Você vai olhar, são os que eles mais se relacionam por um motivo ou por outro. Ele mais se relacionou porque o cara é muito gente boa, porque já é um cliente que ele tem afinidade, ou porque é um cliente que, se ele deixar aquele cliente sem mercadoria, esse cliente vai acabar com ele. E o resto dos outros 500 clientes que estavam na carteira, 200, 300? E o resto? Você lembra? Não. Mas quanto potencial tem ali naquela carteira que não está sendo trabalhado, que não está sendo explorado? E é muito comum, muitas vezes, chegou um produto de uma confecção de pronta entrega, aí o vendedor separa o produto, às vezes ele esconde o produto para aquele cliente que é ou gente boa ou exigente, sem saber se aquele cara vai comprar ou não. E aí chega no final do mês, aquele produto que foi top, best-seller, campeão de venda, aparece na prateleira. Mas não tinha vendido tudo? A gente vê muito isso. É a sacola. Ele monta lá a sacola do cara, deixa lá. Aí você pergunta, tá faturado? Não, tá reservado. Tá reservado. Vai faturar. Essa cliente e tal. Aí você vai lá e você vai no histórico e vê quem são esses clientes, né? São os clientes mais exigentes e os mais gente boa, que os vendedores têm mais afinidades. E aí entra exatamente no que você falou. Cara, a base inteira de clientes não tá sendo trabalhada. É um viés de comportamento humano mesmo esse, né? Total. Com quem você interage mais, você vai ter mais preferência comercial. Né? Então, acho que essas ferramentas, os dados, né, os processos, eles deveriam ajudar a gente a quebrar um pouco o viés, né, e trabalhar de uma forma que seja mais racional mesmo. Total. Realmente, os clientes hoje eles ficam espalhados, realmente. Do seu catálogo, que nem todo mundo que se cadastrou comprou, então nem todo mundo vai estar no seu RP, porque pro RP só vai descer quem comprou, né? Os do RP, que normalmente são os que compraram, e o WhatsApp lotado. Muitos usam o Linktree, né, no Instagram, então você chega lá na marca, tem 15, 20, 25, 30 vendedores, aí o cliente vai lá e seleciona um, ou então tem uma distribuição automática, e provavelmente esse cliente vai parar ali. Vai. Né? E no futuro vai ser difícil de ser lembrado. Bom, Bruno, você quer fazer um encerramento? Eu acho que deu para dar uma bela de uma visão aqui desde os problemas que uma confecção pode ter ali, que a maioria tem, né, nessa produção, no planejamento da produção e a pré-produção, que aí, segundo aqui o Edu, é uma parte que geralmente não é nem contada como parte do lead time e que não é, talvez, tratada com a devida importância, e até o treinamento que o Edu criou é justamente para atacar esse problema e ajudar aí os planejadores, né, das confecções a melhorarem esse processo. Então, você tem que resolver esse problema para sua venda ser mais fluida, né? Para você conseguir diminuir esse lead time, o giro da mercadoria ser mais rápido. Então, acho que foi uma bela de uma visão geral aqui sobre esse processo como um todo, até chegar na ponta da venda ali, né? E aí, para encerrar, a gente tem 3 perguntinhas rápidas aqui. Manda ver. Que a gente costuma fazer. Então, a primeira, assim, qual ferramenta aí que você usa no seu dia a dia que você não pode ficar sem? Zax. Que aliás, fique bem claro, é a que eu estou mais estudando. Não só usando, como estudando a ferramenta. Interessante. Porque é uma vai vir novidade por aí.
É uma ferramenta muito ampla, que ela atende várias frontes, né? E eu falo, cara, olha isso aqui. Aí eu chamo meu time, olha isso aqui, já tá usando isso, já tá usando isso. É um ecossistema, tem muita coisa. Tem. Muito bom, muito bom. Nessa sua jornada aí, né, como um cara que veio da confecção, né, por mais de 10 anos, e depois você passou aí com essa missão de ajudar os outros confeccionistas a desenvolver seus negócios. Tem uma música aí que marcou esse processo para você? Cara, tem, mas é que é uma música que eu tirei de inspiração de um cara que é o cara que eu ainda sou o maior, que é o meu maior ídolo, assim, tipo, eu sou... Tipo, sempre quando eu tenho um desafio e tal, eu me espelho muito, que é aquela The Simple of the Best, Tina Turner, que fala assim, cara, e eu gosto de ouvir essa música só quando eu tô passando por algum desafio. Eu falo, eu não vou usar ela desnecessariamente. Não vamos queimar cartucho. Não vamos queimar cartucho. Ela é inspiracional. Então, é uma música que, quando eu tô passando por alguma coisa assim, cara, muito desafiadora, eu tenho que lembrar, tipo assim, eu coloquei um propósito pra mim. Que foi, eu falei, eu vou ser o melhor em que? Eu vou ser o número 1 da confecção no Brasil. Não é o cara que tem a maior fábrica, não, mas é o cara que mais sabe, que mais entende de confecção. Claro, eu respeito, tem muitos profissionais brilhantes no mercado, só que a diferença, talvez, que o que me diferencia é que eu consegui ter uma visão ampla. Eu entendo financeiro, administrativo, contábil, tributário, jurídico, produção, que é a minha paixão, que é o meu viés, e a venda. Então eu consigo ser um cara que, quando eu chego dentro de uma fábrica, eu olho todos os pontos. E eu sei que aonde eu tenho que melhorar uma coisa, pode ser que piore outra, tal, você tem. Então eu botei na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou ser o number 1. Com todo respeito a outros profissionais do mercado. Mas eu sei aonde eu quero chegar e eu sei quem eu quero ser. E falo mais, não é só do Brasil, não. Eu estou viajando o mundo inteiro. Quem me acompanha sabe, eu visito fábricas no mundo inteiro, todos os continentes, e eu falei, eu vou ser o cara que mais entende de produção no mundo. Vou ser o cara que mais entende de confecção no mundo. E aí entra a questão, simplesmente o melhor. Então, parece que você tá num caminho aí que tá conseguindo, hein? Pelo que a gente ouve aí, tá no caminho certo. Então foi baseado então na Ayrton Senna, né? Você falou da música. Legal. Assim, cara, eu não sou o melhor piloto, não sou o melhor esportista, mal pratico esporte e tal. Cara, eu quero ser o melhor. Melhor em quê? Então eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Tá bom, e a última aí, que é a mais difícil, né? Alguma opinião que você acredite seja impopular nos seus colegas aí de confecção, no nosso universo de confecção? Fora esse lead time. Esse lead time, quando ele fala ali que é só terminar, que faz a venda, quando você deve falar isso pro pessoal, o pessoal já deve com certeza falar, não, Edu, calma. Mas a gente quer mais polêmica aqui. Exato, essa aí já foi, numa nova agora. Então, eu acho que a questão mais impopular é falar que nós não valorizamos o básico dentro das nossas fábricas. E a gente quer sempre valorizar o extraordinário. E a gente está sempre buscando algo que a gente ainda não sabe e não aplicando aquilo que é o básico, o simples do dia a dia de dentro de uma confecção, que foi muito do que nós falamos aqui. De falar, cara, curva ABC, análise de cliente, e não sei, cara, faz o básico, arroz com feijão. E aí eu fico querendo buscar algo extraordinário. E aí eu vejo muito confeccionista virando aprendiz profissional. O que é aprendiz profissional? O cara quer em tudo que é curso, ele quer em tudo que é evento, ele quer em tudo que não sei o quê. Não, porque surgiu uma coisa nova ali, esse curso não sei, bom, vamos lá. Aí porque surgiu isso aqui, vamos lá. Aí porque falaram que tem uma ferramenta nova, vou comprar. Cara, mas você nem usou o que você tem aqui, caramba. Você nem usou. Cara, mas você não tá fazendo o básico aqui dentro, você não aplica o básico. E eu vejo que o mercado tá ficando assim, o nosso mercado de confecção tá ficando assim. Sabe? Então, assim, eu tô vendo um monte de confeccionista virando aprendiz profissional e vejo um monte de confeccionista deixando de fazer o que os nossos avós falavam o tempo inteiro. Antes de existir tudo o que existe de informação, que, aliás, o conhecimento hoje em dia ele é singular. O conhecimento tá aí para todo mundo, cara.
Conhecimento tá aí para todo mundo, YouTube, Instagram, tá aí. O conhecimento ele só tá pulverizado, mas tá aí o conhecimento. Agora, o que tá faltando? Execução. Tá faltando execução. Então fica mais um alerta aí para os confeccionistas, né? Não vamos nos deixar nos levar muitas modinhas e querer abraçar o mundo enquanto a gente não resolve e executa bem o básico. Exatamente. É isso aí. Obrigado, Edu. Foi uma honra. Obrigado, Brunão. Sara. Espero poder fazer várias outras conversas e parcerias ao longo dos próximos anos. Vamos fazer muito isso aqui ainda. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui esse momento, encerrando. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Beijo no coração.